Peço que você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em 2 Reis, capítulo 5, é um texto conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tu houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Até aqui a leitura. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine, Deus. Que o teu Espírito Santo nos mostre as verdades da tua Escritura e que ele renove o nosso espírito, o nosso coração. Possamos estar, ó Deus, dispostos, disponíveis a te servir, não só fazendo o que é certo, mas com a motivação correta também. Pedimos a tua ajuda, pedimos a tua orientação, porque sem ela nós não temos esperança nenhuma. Nós precisamos que o Senhor se apiede de nós e, com a sua misericórdia, nos atinja, ó Deus, através da sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos isso, crentes, ó Deus, certos de que o Senhor nos responderá e nos abençoará. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, entre os muitos anseios da humanidade, sem dúvida, um desses anseios que todos os indivíduos vivenciam
em algum momento da sua vida, é a necessidade de autoexpressão. Ela tem a ver com aquela pergunta: por que estou aqui? Isso cria em nós, cria nas pessoas um sentimento de importância, quando elas fazem algo que tem a ver, que cumpre, com essa necessidade da sua autoexpressão. Esse desejo, de se tornar importante, então, ele faz com que as pessoas tomem decisões, com que as pessoas se movam a praticar algumas coisas, que a torne evidentes, que essa importância intrínseca se torne evidente a todas as pessoas. Essa é uma necessidade que todos nós temos. Consciente ou inconscientemente falando, todos nós desejamos ser importantes. Desejamos fazer coisas importantes. E a prateleira cultural nos oferece vários modelos de importância. Quando a gente olha para a história, por exemplo, a gente vê lá na Grécia que as pessoas importantes eram aquelas que desenvolviam habilidades superiores às demais pessoas. É por isso que lá existe aquele panteão enorme de heróis, de semideuses, pessoas que estão num nível superior em relação àquilo que fazem. E para isso foi criado um padrão, por exemplo, de beleza. E os gregos tinham muito cuidado, inclusive eles cultuavam o corpo. Porque ao cuidar do seu corpo, ao você se tornar um modelo físico ideal, você se tornava importante. O valor, a importância estava em você se apresentar diante da sociedade com cumprido aquele padrão de um corpo físico adequado. Esse padrão ainda existe. Esse padrão ainda é imposto na sociedade. Mas existia também um outro nível para aqueles que descobriam que a condição física não os levariam nunca a serem importantes, devido a várias questões. Existia também aqueles que entendiam, então, que se você desenvolvesse uma capacidade intelectual superior, você também seria importante. Então, aqueles que não tinham um corpo físico ideal, pelo menos deveriam ter uma mente ideal. Ser um pensador. E é dos gregos que a gente tem, todos aqueles heróis, Hércules, por exemplo, Aquiles, os demais, os filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates e diversos outros pensadores que se destacaram dos demais. E por isso a história lhes confere a ideia de importância. Mas na cultura pós-moderna também existem algumas opções a mais de como você ser importante. Por exemplo, ser um empresário bem-sucedido, ou dentro da sua profissão se destacar. Isso traz então à pessoa, ao ser humano, um ar de satisfação e um entendimento que ele é importante. Também, outra vertente se torne um líder de alguma religião, um líder de algum movimento. E assim, quando você estiver comandando um grupo de pessoas, isso vai fazer de você mais importante. E é por isso que a gente vê aí um número incontável de instituições, de denominações surgindo, porque as pessoas acreditam que elas serão importantes para Deus se elas tiverem na placa da sua instituição o seu próprio nome. Isso dá um sentido de propósito, de importância. Ou também a gente pode ser um herói. Existem várias iniciativas que você pode tomar no sentido de ser altruísta. Por exemplo, assim, vamos procurar uma casa que está em incêndio e vamos salvar alguém lá dentro. Então eu invado uma casa pegando fogo e tiro alguém de lá
isso vai me tornar importante, os holofotes vão ser colocados sobre mim. Eu salvei a vida de alguém, então isso vai ser importante, vai me tornar importante. Ou também ser famoso de qualquer forma, ser um ator, ou na área da música, né, ser um músico de destaque, gravar um CD e tudo mais, isso faria de mim alguém importante. No mínimo, ter um nome sendo falado em algum lugar. Ou vir de alguma família, né, com um nome forte, ou fazer o meu nome. E a gente pega essas tendências, esses modelos, e a gente traz até para a Bíblia, né? Por exemplo, a gente olha na Bíblia e logo algumas pessoas se destacam, e a gente entende que elas são extremamente importantes, e são mesmo. Por exemplo, a gente fala de Moisés. Moisés foi alguém importante? Sim. O que Moisés fez de importante? Conduziu o povo de Israel até a terra prometida. Por intermédio dele, Deus tira o povo de Israel do Egito e leva à terra prometida. Mas você já parou para pensar em conduzir durante 40 anos o povo de Israel? Tem que ser alguém diferenciado, né? A gente tem Davi também, que é muito famoso por ter derrotado, né, um gigante. Enfim, a gente tem vários modelos bíblicos de pessoas que a gente entende que são importantes devido aos seus grandes feitos. Mas a gente está diante agora de um texto que fala a respeito de uma serva que nem o seu nome é citado. O texto fala que era uma menina que veio de Israel para servir Naamã. Portanto, ela não foi uma pessoa de projeção. Talvez muitos aqui nem sabiam que essa moça existia. Ela era uma pessoa simples, ela era gente como a gente também. Eu queria olhar para o texto aqui com vocês e analisar alguns pontos importantes da atitude dessa serva de Deus que servia Naamã. Primeiro ponto interessante que eu vejo da vida dela é que ela poderia ser uma pessoa amargurada, porque ela era serva do seu algoz. Naamã era um sírio. Para vocês terem uma noção assim, vocês vão lembrar de um outro personagem bíblico chamado Jonas. Vocês lembram que Deus manda Jonas pregar em Nínive, que era a capital da Síria? E Jonas fala, não vou, porque aquele povo lá é complicado. Aquele povo levou cativo Israel, aquele povo matou, dizimou pessoas. Jonas estava tomado de amargura em relação a esse povo, porque quando você estuda a história, a forma expansionista dos assírios era extremamente violenta. Eles matavam mesmo, eles dizimavam mesmo, eles pegavam as mulheres e transformavam elas em escravas. Não tinha chance. Era a forma de um império assírio se expandir. E Jonas teve essa experiência também, de ver Deus tendo misericórdia e chamando ele para falar exatamente para o seu algoz. Uma nação que havia matado e escravizado o povo de Israel. Mas essa menina foi capturada, foi levada como serva de Naamã, e ao invés de dar espaço, ao invés de viver amargurada, ela apresenta aqui um coração servo, porque ela vai partilhar, né, com o seu senhor, Naamã, que apesar da importância que tinha com roupa, ao tirá-la, ele era um homem leproso. E a lepra tornava as pessoas extremamente desnecessárias, amaldiçoadas. As pessoas que tinham lepra, vocês sabem que elas, inclusive, eram retiradas da cidade. E tinha todo um procedimento humilhante para quem sofria de lepra. Andavam com sinos, andavam com roupas coloridas,
Tinha até uma lei lá que ele tinha que gritar a alguns metros de distância quando alguém desavisado se aproximava. Naamã está numa posição importante, ele é um homem importante, mas ele sabe que ele é um leproso. E não só ele sabe, mas essa serva dele também sabe. E uma coisa que eu acho interessante é que, ao ela emitir a sua opinião, ao ela emitir a sua sugestão, ela é imediatamente ouvida. E ela foi ouvida porque ela era digna de ser ouvida. Isso tem a ver com um testemunho pessoal. A gente sabe que as pessoas, antes de atenderem o que nós falamos, primeiro elas observam como nós andamos. Se nós acreditamos mesmo naquilo que falamos. E isso não são palavras que provam, são atitudes. Portanto, para ser digno de ser ouvido, nós temos que servir a Deus com integridade também. Quando fizermos isso, nós também seremos dignos de ser ouvidos por aqueles que ainda não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho ao qual nós professamos. E também ela partilhou e indicou o seu Deus e por meio de quem ele agia. O texto fala que ela diz, versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Como é que ela tinha tanta certeza assim, né? E se ela tinha certeza, ela poderia ter omitido também essa informação. Já que eu fui trazida para cá como escrava, como serva, então que ele também padeça dessa enfermidade. É Deus colocando a sua mão, é Deus castigando ele. Mas pelo contrário, ela sabia que existia profeta em Israel, ela sabia que existia um homem pelo qual Deus agia em Israel. E ela então encaminha ele para lá. Bom, qual é a nossa resposta a essa ideia, cultural de importância? O que nos torna importantes, na verdade, não é o que nós fazemos, ou nem mesmo quem nós somos e de que família pertencemos, mas ela tem a ver com quem nós servimos. A importância vem de quem nós representamos. Eu lembrei, quando eu estava pensando sobre isso, um amigo meu, ele tinha uma época que a gente trabalhava numa empresa, de uma montadora, e ele tinha um projeto de trabalhar na Volvo, E aí, na empresa que a gente estava, ele fez alguns cursos lá e ele foi promovido, e ele ganhava muito bem lá, ele estava bem financeiramente falando, já estava bem conduzido, dentro da empresa. Mas ele continuou investindo, mandando currículo, tentando entrar na Volvo, e eu falei para ele, mas, cara, por que você quer tanto trabalhar? Por que você quer tanto entrar na Volvo? Por que você quer sair daqui se você está bem, se você está tranquilo, E ele falou assim, cara, porque lá é a Volvo. E eu fiquei pensando, dentro das montadoras, para quem não tem essa noção, a Volvo é a melhor empresa, para se trabalhar. E ele conseguiu, fez lá um processo lá, conseguiu entrar, está até hoje lá na Volvo. Mas eu achei interessante aquela ideia dele, ele já tinha alcançado o seu objetivo financeiro, ele estava tranquilo, mas assim, o objetivo dele, o alvo dele era trabalhar na Volvo, porque ele seria um funcionário da melhor empresa de montadora, do Paraná. E isso me chamou a atenção, porque o que nos torna importante também é para quem nós trabalhamos. O nosso valor não está em nós, mas naquele que nos chamou, naquele que nós representamos. Gente, Deus é grande. O reino de Deus é grande. Os propósitos de Deus são grandes. E os instrumentos dele, as pessoas que participam disso também são grandes. Porque não há nada pequeno em Deus.
Tudo o que Deus faz é importante. Tudo o que Deus faz é grande. Não há nada pequeno e insignificante ou sem importância no reino de Deus. E é por isso que a nossa importância, então, está em obedecer, em cumprir o nosso chamado, exercer o nosso dom, independente de qual seja. Para uns Deus deu 5 talentos, para outros Deus deu 2. Mas quando você obedece, os 2 são servos bons e fiéis. Porque a importância está em obedecer, a importância está em quem nós representamos. O nosso valor, a nossa importância vem da nossa fonte. E a nossa fonte é Deus. E a gente nunca pode perder isso de vista. Quando a gente perder a nossa fonte, a gente vai começar a buscar outras. A gente vai precisar se satisfazer de outras formas em outros lugares. No entanto, a gente tem aqui, o exemplo de uma serva que não tem nome, que é uma pessoa simples, mas que fez grande diferença na vida das pessoas que o cercavam. Sabia que o Novo Testamento cita essa situação? Jesus, lá em Lucas, não precisa você abrir agora, Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesus fala assim, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que coisa linda. A atitude dessa mulher ecoando no tempo. E o próprio Jesus utiliza isso. Essa mulher foi curada por Deus por intermédio de Eliseu. Mas esse homem só chegou até Eliseu por causa da sua serva. Ou seja, a serva dele foi aquela que provocou esse movimento que redundou em cura e redundou em glórias a Deus. Independente das nossas atitudes ou daquilo que nós temos que fazer, toda vez que nós obedecemos a Deus, isso vai redundar em glórias a Ele mesmo. Foi isso que aconteceu. Naamã é curado e ele fala assim, agora eu sei que há um Deus e que há profeta em Israel. E as pessoas que nos cercam precisam também ouvir isso. Nós precisamos ouvir delas isso também. Através da sua vida, através da minha vida, elas precisam saber que há um Deus. E elas precisam saber que nós somos instrumentos deste Deus. Queridos, para a gente trazer para o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer com um estudo desse, com um texto desse? Primeiro, a gente precisa entender que servos de Deus, eles sempre servem ao próximo. Ela era empregada de Naamã. Ela servia Naamã todo dia. Ela arrumava, fazia o seu trabalho de serva, que eu não sei quais eram as funções, mas não eram poucas. Mas diariamente ela estava servindo Naamã. E Jesus fala que esse é o nosso dever também, como servos dele. Servir ao próximo. Estar disposto a ajudar. A lei de Cristo se resume nisso: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Portanto, é nosso dever estar disponíveis a servir sempre o próximo, da forma que for necessário. Arrumando a casa dele, lavando as suas roupas, ou indicando um profeta que pode curá-lo, não sei como. Mas é nosso dever fazer aquilo que está ao nosso alcance para servir ao próximo. Os servos de Deus também partilham o Evangelho. Aliás, Cristo é o cumprimento de tudo. Por que o nosso valor está em Deus? Por que não está em nós mesmos? Porque todas essas pessoas que nós citamos, que são importantes na história bíblica, são tipos de Cristo. Você vê, Moisés foi aquele que conduziu o povo do Egito a Canaã. Mas Cristo é aquele que nos conduz das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é aquele que nos conduz de glória em glória até chegarmos ao reino dos céus. E mais ninguém pode fazer isso. Davi
derrotou o gigante Golias, mas ele não derrotou o maior de todos os gigantes, que é a morte. Mas Cristo esteve de pé diante desse gigante chamado morte, e ele venceu a morte. Jesus também é um tipo de servo. Jesus é também igual a essa serva aqui, que veio até nós para nos indicar o caminho até Deus. E mais do que isso, ele veio a ser a cura de todos aqueles que estão leprosos. A Bíblia compara em algumas passagens a lepra com o pecado, do qual todos nós estamos acometidos. Todos nós precisamos de salvação e todos nós precisamos de Cristo, porque somente em Cristo há salvação. Somente Ele pode nos purificar e tirar a lepra do nosso coração. E muitas vezes, muitas pessoas estão com uma roupa importante, mas quando elas olham para dentro de si, quando elas estão sozinhas diante do espelho, elas percebem as suas misérias. Elas percebem que elas precisam de algo que elas não encontram nelas mesmas. E essa é a oportunidade que nós temos de indicar o caminho, de indicar o Cristo, de indicar a cura. Essa é a nossa tarefa, partilhar o Evangelho. E por último, servos de Deus vivem com um propósito também. A gente cantou aqui, Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre eu cantarei, faz em mim o Teu querer. O nome disso é propósito. Quando nós pedimos, e nós devemos pedir e devemos orar para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós oramos, quando nós pedimos, eu quero cantar para sempre, faça em mim o Teu querer, eu estou colocando a minha vida à disposição do Senhor. E Ele vai nos usar, porque Ele não está preocupado no que nós temos, mas o Seu reino avança, as pessoas são salvas, o propósito de Deus acontece aqui nessa terra por intermédio de pessoas. É por isso que Jesus nunca construiu um templo. Ele deixou para a humanidade 12 homens e pediu para esses homens multiplicarem isso, fazer discípulos. Os discípulos não precisam cumprir as condições que a cultura impõe. Os discípulos precisam simplesmente dizer, eis-me aqui, faz em mim o Teu querer. Isso nos traz esperança, queridos, porque se dependesse das nossas posses, se dependesse das nossas condições, se dependesse das famílias das quais nós viemos, se dependesse das nossas capacidades, Deus não poderia nos usar, não é verdade? Mas a nossa esperança e a maravilha de tudo aquilo que Deus faz é que Ele é grande. E Ele usa pessoas de todas as formas. Pessoas simples, como eu e como você. Pessoas de todos os lugares, pessoas em todas as condições. Ele usa a gente como a gente. Que a gente aprenda, então, a ser servo, se aquietar na presença do Senhor e fazer aquilo que nós devemos fazer todos os dias, que é servir ao próximo, partilhar o Evangelho e estar disponível. Eis-me aqui, Senhor. E a gente pode ter certeza que Ele vai nos usar também. Amém? Deus abençoe a todos nós.